Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 16, o verso 19 ao 31. Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Amém? Vamos acompanhar, irmãos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia às portas daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe a úlcera. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males agora. Porém aqui ele está consolado, e tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: Pai, que eu te imploro, que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés, os profetas, ouça-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tão poucos deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Irmãos, sempre queremos bem para a nossa vida. Sempre lutamos, trabalhamos, pensamos na nossa velhice. Pensamos como vamos chegar à nossa velhice. Sonhamos com uma boa aposentadoria. Sonhamos com uma vida com saúde. Sempre queremos o bem para as pessoas. Sempre aconselhamos as pessoas a fazer o que é bom, aquilo que achamos que é correto. E disse, irmão, no dia a dia nós corremos atrás disso. Focamos nessas coisas. Focamos em lutar todo dia, trabalharmos, acordarmos, ter sonhos, enfrentar a vida. E nesse decorrer dos tempos, irmão, às vezes esquecemos de um detalhe em nossa vida. Um dia iremos partir. Um dia iremos deixar este mundo. Nós vamos partir um dia. Nossa hora vai chegar. Irmãos, para onde iremos? Qual será nosso destino na eternidade? A palavra de Deus conta que existe 2 rumos, 2 lugares. Somente esses 2 lugares, aonde iremos passar a eternidade, o céu ou o inferno. Qual o rumo que estamos construindo a nossa casa? Aonde está o nosso coração? Estamos construindo nossa casa no reino de Deus? Estamos pensando na eternidade ou não? E aqui, irmão, conta a história de 2 homens. 2 homens que viviam diferentemente um do outro. A Bíblia fala que um era rico, o outro pobre. E os 2 tinham vidas diferentes. Mas chega o dia, irmão, todos nós partiremos. Rico, pobre, todos nós, quem nasce um dia vai partir. Mas, irmã, a questão é: para onde estamos indo? Você já pensou sobre isso?
Para onde você vai? Para onde estamos indo passar nossa eternidade? Céu ou inferno? Gozo, paz eterna ou sofrimento eterno e horror eterno? Qual o rumo que estamos indo? E aqui, irmão, a gente pode observar a história desses dois homens que tomaram rumos diferentes. Rumos, irmãos, que trouxe alegria para aquele homem que tinha sofrimento, que vivia nas migalhas, na mesa, que caía daquele homem rico, que sofria com doenças horríveis, que gemia de dores. Mas, irmão, o texto nos mostra que ele foi consolado, que ele foi amparado pelo Senhor, que ele foi para o céu buscar, viver a presença de Deus. E outro homem partiu para um lugar por horror eterno. O homem passou a vida toda, não se preocupou com isso. Achava que morreu, acabou. Isso é um perigo hoje que vem acontecendo. As pessoas vêm preocupadas com isso. Morreu, acabou. Acabou o quê? É só o começo. Temos que se preocupar, irmão, com a vida eterna. E este homem que passou a vida toda com os seus recursos, com seus prazeres, com a sua vida, não buscava Deus. E ele partiu e também prestou conta. E ele foi condenado, foi diretamente para o inferno. Esse é um lugar, irmão, que ninguém quer ir. Esse é um lugar que o Senhor não quer que iremos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo veio naquela cruz, sofreu, morreu para nos dar vida, vida eterna. Todo que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Irmãos, a gente vai observar aqui a história desses dois homens. Com o tema: aonde você passará a sua eternidade? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Vamos analisar primeiro, irmão, a vida deste homem, desse mendigo, desse homem pobre que a Bíblia relata. O versículo 19 e 22 fala: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia às portas daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-se-lhe a úlcera. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmãos, aquele homem que tanto sofreu, que tanto viveu angustiado na sua vida, ele morre. Para o mundo, aquele homem não era nada. Talvez um homem que talvez não tivesse nenhum status social, não tivesse nenhum documento para mostrar quem ele era. Mas aquele homem, irmão, que era esquecido pelos homens, esquecido pelas pessoas, esse homem, ele foi lembrado por Deus. Esse homem que não teve regalia neste mundo, não teve riquezas, mas o seu maior tesouro ele guardava, era no céu. O maior tesouro que ele ajuntou era em cima, no céu. E este homem ele parte para prestar conta da sua vida. E aquele homem, irmão, ele é recebido com alegria no céu pelos anjos. Porque a palavra de Deus fala, irmão, quando um justo morre, ele parte, a festa no céu. Os anjos se alegram com a partida de um santo. E os olhos do Senhor, irmão, é precioso aos olhos do Senhor a morte de seus santos. É que fala em Salmo 116, 15. E aquele homem, irmão, ele parte para viver o gozo eterno. Irmãos, como temos que repensar sobre a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Como está a nossa vida? Como está a nossa caminhada, o nosso viver com Deus? Como é que está a nossa comunhão? Aonde estamos construindo, irmão, o nosso lar? Aonde estamos pensando, onde vamos passar a nossa eternidade? Às vezes, irmãos, não se preocupamos muito com isso. E o tempo passa, um dia chega o nosso dia. Mas este homem, irmão, mesmo sem ter nada, mesmo que para o mundo ele não era nada, mas para Deus ele era grande, era um homem, era um servo de Deus. Temos que se alegrar, porque os santos viverão no céu. Os santos serão consolados por Deus. Nós temos que se alegrar e dizer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida. E obrigado, Senhor, por colocar no meu coração a alegria de servir e te adorar. E obrigado por estar me dando a chance de eu ajuntar tesouro no céu.
É isso que importa, irmão. Riqueza terrena vai ficar, riqueza terrena vai ficar. Mas, irmão, aonde vamos juntar nosso tesouro? No céu. Lá ninguém toma de nós. Este homem, ele parte para o encontro com Deus. Ele parte para ser consolado. Ele parte, irmão, para nunca mais saber o que é sofrer. Isso, irmão, que Cristo nos dá. É isso que Cristo nos chama. Lá na cruz, Cristo sofreu, morreu, foi para isso, para nos resgatar do inferno, para nos tirar, irmão, da cilada do inimigo. Quem crê será salvo. Quem crê receberá a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, passará da morte para a vida. Esse é o Cristo que servimos. Esse é o Deus que servimos, irmão. É o Deus que tem a eternidade para nós. A eternidade do seu lado. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, essa é a vitória, esse gozo eterno o Senhor vai dar somente para aqueles que realmente têm uma vida voltada para Ele. Uma vida que se alegre na presença dEle. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Se partirmos hoje, para onde iremos? Irmãos, é tempo da igreja pensar, é tempo de nós repensarmos como está a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E isso aqui, irmão, dá um exemplo para nós, bem claro, que só existe 2 lugares, não tem outros lugares, não tem purgatório, não tem outro lugar, mas sim somente céu ou inferno. Para, irmão, nossa partida chegar, possamos ser como este homem, ser reconhecido no céu, ser recebido pelo Senhor. Outra coisa também, irmão, que a gente pode observar, que o homem que teme a Deus será consolado. Esse homem, ele sofreu. Quantas pessoas que a gente conhece que morreram sofrendo, passaram a vida toda com a doença, às vezes incurável, sofrendo. E é uma vida de sofrimento, irmão, uma vida praticamente sem sabor, só de dor. Mas, irmão, aquele homem que serve a Deus, aquela mulher que serve a Deus, quando ele partir, toda dor, toda enfermidade não vai mais atormentar a sua vida. Olha o que fala no versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está, consolado, e tu em tormentos. Aqui, irmão, Lázaro está o quê? Sendo consolado por Deus. Consolado, irmão, por Deus. Como, irmão, a gente vê as pessoas sofrendo. Lembre, quantas pessoas que a gente conheceu, amigos, parentes, familiares, que passou a vida toda sofrendo, angustiado, problemas, doenças que levaram até a morte. Mas lembre, irmão, que estes homens, que essas pessoas, hoje estão sendo consoladas por Deus. Não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais, irmão, que temer. Agora é alegria, é se alegrar eternamente. Mas isso, irmão, é para quem serve ao Senhor. Isso é para o homem que teme a Deus. Isso é para a pessoa que vive com integridade, com a vida digna diante de Deus. Deus quer lhe consolar. Deus ele quer lhe dar vida. Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer lhe dar vida eterna. Ele quer dar a vida eterna através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em Apocalipse 21, 4 fala, irmão: Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. As coisas velhas passaram. Tudo aquilo que lhe fazia mal, tudo aquilo que nos fazia ficar tristes, desanimados, doentes, isso não vai mais existir. Porque agora, irmão, o gozo, a alegria eterna é que vai, irmão, fazer parte da nossa vida. Nós vamos viver uma vida de, irmão, tamanha alegria, de tamanho gozo em Cristo Jesus. Mas essa vida eterna, irmão, o Senhor dá para todo que nele crê. Todo filho de Deus, Ele dará a vida eterna com gozo, com alegria. Então esse é o caminho, essa é a casa que construímos. Quando servimos a Cristo, servimos a Deus, vivemos para Deus, com comunhão com Deus, buscando santidade no Senhor, buscando alegria no Senhor, irmão. Quando partimos, iremos para o céu, para a glória do Pai.
Temos que se alegrar. Esse tem que ser a alegria do crente, isso tem que ser a alegria do cristão. Olhar para o tamanho da bondade de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas, de uma coisa que nós não merecemos. Mas mesmo assim Deus nos dá de graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, a vida eterna. Isso, irmão, tem que nos encher de alegria. Isso tem que nos encher o nosso coração, a nossa fé tem que crescer a cada dia, repousando disso, Senhor, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida eterna, obrigado pelo teu amor, obrigado por me salvar. Assim, irmão, todo que nele crê, não importa se você é rico, é pobre, mas o que importa é que você teme a Deus, que você serve a Deus, porque você será consolado. Mas, irmão, o homem que não teme a Deus, o homem que não serve a Deus, essa pessoa vai perecer, vai sofrer amargamente, vai sofrer eternamente. É isso que fala o texto. Vamos observar aqui agora: o homem que não teme o Senhor passará a sua eternidade no inferno. Versículo 22 e 23, para a gente voltar lendo, fala: aconteceu, morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observem, para onde esse homem foi? Esse homem ele morre também, esse homem ele parte. Mas esse homem era um homem que não tinha comunhão com Deus, um homem que não servia a Deus, um homem que não se preocupava com a vida vindoura. Mesmo você se preocupando ou não, esse dia vai chegar. Todos nós vamos partir. E esse homem passou despercebido, irmão, pela vida, somente nos seus prazeres, nas suas riquezas, nas suas casas, sem se preocupar com a vida eterna. E ele morre. E ele foi para um lugar, irmão, que é onde ninguém deseja para ninguém. Mas muitas pessoas vão para lá. Muitas pessoas vão passar a sua eternidade no sofrimento eterno, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, irmãos. O inferno ele existe, o inferno ele não é uma lenda, o inferno é a realidade de um homem que morre sem Deus. Então nós temos que clamar, pregar para as pessoas, falar que o inferno existe, que esse dia vai chegar, que iremos partir. E sem Deus, iremos sofrer a eternidade, longe da presença de Deus, do sofrimento eterno, no fogo eterno. Assim como esse homem, irmão, ele morreu e foi para lá. O homem que não teme o Senhor, irmão, ele será condenado. Ele será separado de Deus eternamente. Ele será lançado no inferno pelos seus pecados, pelos seus erros, porque não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador na sua vida. Não é tempo de brincarmos, não é tempo de brincarmos de ser cristãos, de ser crente, mas é tempo, irmão, de refletirmos, irmão, de verdade. Como está a minha vida com Deus? Como está a nossa vida com Deus? Se hoje eu partir, para onde eu irei? Aonde passarei minha eternidade? Quem será a minha companhia? Cristo ou o diabo? E esse homem, irmão, ele provou o quanto é duro uma vida sem Deus. Sem Deus, irmão, uma vida no inferno é tormento eterno. O inferno é um sofrimento eterno. Aquele homem lá no inferno, em tormento, ele levanta os olhos e viu que ele viu Lázaro sendo consolado por Deus, ele lá em sofrimento. E ele clama: Pai Abraão, tenha misericórdia. E Deus responde: você recebeu seus bens, suas riquezas, teve prazer nelas. Agora Lázaro está sendo consolado, porque teve prazer em mim. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de ter prazer em Deus para termos prazer nas coisas do mundo, as coisas passageiras que passam? Irmãos, não é tempo de brincarmos, mas é tempo de vivermos para Deus, dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixa que eu venha ser lançado
no lago de fogo, não deixe que eu venha ser lançado no inferno, mas me perdoa pelos meus pecados, perdoa pelas minhas falhas e tenha misericórdia de mim. Irmãos, como está a sua vida? Como está a nossa vida diante de Deus? Irmão, aquele homem, ele sofre. Apocalipse 20:15 fala: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aonde, irmão? Há sofrimento eterno. Quem é essa companhia? O diabo, os seus anjos, os seus demônios, que é a companhia de quem está no inferno. Irmãos, é hora de nós pensarmos e vermos qual rumo estamos seguindo, qual estrada estamos seguindo, qual o rumo da nossa vida, qual é a nossa eternidade. Se é céu, se é inferno. A palavra de Deus, irmão, nos alerta quanto a isso. Cristo nos alertou quanto a isso. Cuidado com a nossa vida, para onde estamos indo. O homem em tormento clama, mas não será atendido, irmãos. Aqui mostra esse texto que aquele homem, ele clama ao Senhor, mas não vai ser atendido. Aqui fala no versículo 24 e 25. Então ele clamando diz: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. Irmãos, olha o desespero desse homem. Ele não pede um copo de água, ele não pede um balde de água, mas pelo menos que Lázaro molhasse o dedo e colocasse na sua língua. Eu pergunto, irmãos, o que um dedo molhado dá para refrescar? Só para a gente entender, irmão, qual o tamanho é o sofrimento, é o desespero de uma pessoa que está lá, que vai ser condenada, que vai viver eternamente lá. Não vai ser, irmão, uma vida agradável, como o diabo apresenta o inferno agradável. O diabo ele tenta cegar as pessoas para não enxergar o inferno, mas pensar que o inferno é água atraente. Aí não estou nem aí se eu morrer, a vida acabou. Não é assim, não é assim. A vida, irmão, ela tem uma eternidade. A vida ela tem uma eternidade. E essa eternidade, irmão, ela ou é céu ou é inferno. O inferno não é brincadeira, não é uma lenda, ele é real. Não é um desenho que você assiste, não é um filme que você assiste mostrando a realidade e anda longe. Irmãos, quem está no inferno está condenado a sofrer eternamente e clamar por misericórdia e não ser atendido. Longe da presença de Deus, banido da presença de Deus, banido, irmão, do gozo, da alegria eterna. Mas é só sofrimento, é só dor, é só tristeza. Irmãos, para onde estamos indo? Para onde iremos? Para onde estamos construindo nossa casa? Qual o caminho que estamos seguindo? Nos leva ao Senhor, nos leva à vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus? Irmão, quem está no inferno jamais poderá sair de lá. O inferno é uma prisão eterna, é sofrimento eterno. Quem está lá não pode sair. Olha o que fala no versículo 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Veja, irmão, não tem como, quem está lá já era, já está condenado. E agora a sua companhia é o diabo, o sedutor das nações e seus demônios. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Todos, irmão, todos que praticam iniquidade, todos que vivem em pecado, que rejeitam o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador da sua vida, essas pessoas irão para o inferno. É uma palavra dura, mas é a realidade. É uma palavra feia, mas é a realidade de quem não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você ainda não tem o Senhor como seu Salvador da sua vida, é hora de você pensar: para onde estou indo?
Sem Cristo, irei sofrer eternamente. Sem Cristo, passarei minha vida junto com o diabo, sofrendo eternamente. Então, irmão, não compensa viver sem Cristo. Corra para Cristo enquanto há tempo. Corra para os braços do Senhor para você ser consolado e seus pecados ser perdoados. E você está morando no céu eternamente, na presença do Senhor Jesus Cristo. É hora, irmão, da igreja começar a pensar. É hora de nós pensarmos na nossa vida de verdade. É hora de nós sermos, irmão, cristãos de verdade. O dia está próximo. O tempo se aproxima. Muitos podem dizer, mas o Senhor vai custar voltar. Sim, pode demorar. Mas você sabe que dia que você vai partir? Você sabe que dia que você vai ter um encontro com Deus? Não sabemos. Pode ser a qualquer momento, qualquer instante. Então, irmão, esse dia, ele pertence a Deus, o amanhã pertence a Deus. Então, o hoje que estamos vivendo é tempo de arrependimento. Não marque data para se arrepender dos seus pecados. Não marque data, daqui a 10 anos eu vou para Cristo. Daqui a 1 ano eu vou para Cristo. Não marque data. Não pertence a você o amanhã, mas pertence a Deus. E Ele vai chegar, irmão, e nós vamos prestar conta diante dEle. Ele vai chamar cada um de nós para prestar conta. E esse dia, irmão, como será? Será um dia de alegria, de gozo, de um coração quebrantado, um coração alegre, dizer, Senhor, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia sobre a minha vida. Obrigado pela salvação. Ou será, irmão, que vai ser como este homem? Choro, ranger de dentes, ser lançado no inferno, sem piedade, longe da presença de Deus, longe da misericórdia de Deus, longe da graça de Deus, do amor de Deus, e passará a sua eternidade sofrendo, clamando. Irmãos, não é brincadeira. Quando olhamos para a palavra de Deus, irmãos, quando esse texto é um texto que a gente tem que refletir. Uma vez eu lembro-me que eu só sonhei no inferno. E esse sonho não foi um sonho, um tormento. Passei dias assustados, dias sem saber o que fazer. Sentia minha alma queimando. Me sentia como se estivesse no inferno, irmãos. Esse é um sonho. Acordei apavorado. Como bem que era, foi só um sonho. Imagina a realidade, irmão, de uma pessoa vivendo longe da presença de Deus, longe do amor de Deus. Como será a sua eternidade? Como será a sua vida? Irmãos, é hora de nós pensarmos, é hora de nós refletirmos sobre a nossa vida. Aonde iremos passar a nossa eternidade? Mais uma coisa aqui, irmão, que esse homem, ele atormentado, ele tentou de tudo. Pede misericórdia, pede para Lázaro molhar a língua dele com o dedo. Ainda ele vai apelar mais uma vez. Ele lembra da sua família, ele lembra dos seus irmãos. Senhor, eu tenho 5 irmãos. Olha o que fala no versículo 27 e 28. Então replicou o pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés, os profetas, ouça-os. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependeu-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés, os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que suscite alguém dentre os mortos. Aquele homem em tormenta, aquele homem em desespero, ele lembra da sua família. Observe, irmãos, a consciência dele, estava com consciência que tinha uma família, que tinha seus irmãos, e que eles precisavam ouvir o Evangelho, que eles precisavam ouvir a palavra de Deus, para que eles não pudessem ir para lá. Ele pede, Senhor, mande um anjo, mande alguém. O Senhor, não, lá já tem os profetas, tem a minha palavra, está lá, eles têm que ouvir. Então, irmão, pregue para seus irmãos, pregue para sua família, coloque ela diante de Deus e fala que o inferno é verdadeiro, que o inferno é de verdade, não é brincadeira. Pregue para sua família, ore para essa família.
Se preocupe com a sua família. Você tem orado pela sua família, orado pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelas pessoas. Ore, irmão, para que o Senhor possa libertar do cativo do pecado. E que eles venham se render ao Senhor, ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, para que eles não possam passar a sua eternidade no inferno, ao lado do diabo e seus anjos, em sofrimento, horror e eterno. Aonde a palavra diz que lá, irmão, o verme não morre e o fogo não se apaga. É sofrimento pelos séculos dos séculos, sem fim. Irmãos, é hora de nós refletirmos, é hora de nós nos acordarmos, é hora de nós vermos como estamos, refletir um pouco como estamos, qual verdadeiramente é a nossa estrada que estamos caminhando. A pergunta é, irmãos, aonde você passará a sua eternidade? Já pensou quanto a isso? Só caminhar para a igreja não quer dizer nada. Eu estou na igreja, mas o que, irmão, importa que você está em Cristo? Como é que está a sua vida com Cristo? Como é que está a sua vida com Deus? Você tem se alegrado na presença de Deus? Você tem buscado o Senhor como seu Senhor, agradecendo Ele todos os dias pela vida, pela graça, pela misericórdia, pelo chamado que Ele te chamou do mundo para viver para Ele? Tenha comunhão com Deus, irmão. Busca o Senhor, clama ao Senhor. E lembre, há uma vida eterna. Há uma vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, para o servo de Deus, é gozo, alegria eterna. Mas para quem não temeu a Deus, para quem rejeitou a Deus, para quem rejeitou a sua palavra, é horror eterno, sofrimento eterno. Então, irmão, que Deus possa nos abençoar, que possamos refletir, pensar um pouco como crente, como servo de Deus. Para onde iremos? Como está a minha vida? Eu tenho buscado verdadeiramente a santidade? Tenho buscado verdadeiramente o reino de Deus e sua justiça? Ou não? Ou tenho passado o meu tempo, às vezes, só brincando? Não tenho me importado com a vida eterna? Temos que se importar. Porque, irmão, um dia nós partiremos. Um dia partiremos ou para a glória eterna ou para o horror eterno. Então que Deus nos abençoe, irmão, que Deus nos encoraje, que o Espírito Santo possa, irmão, aplicar sua palavra nos nossos corações, que possamos se encher a cada dia de alegria, de servir esse Deus que nos libertou das garras de Satanás, que nos chamou da morte para a vida, para vivermos uma vida eterna de gozo e paz e alegria junto com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém.